Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a credibilidade do STF que está em queda livre, como diz o Estadão aqui, né? E o Estadão tem uma teoria muito interessante, né? Que ela está em queda porque a população está vendo que o STF está fazendo besteira. Vamos entender esse caso aqui porque é algo que interessa muito para a gente. Muita gente acha assim, mas o STF não tem problema, eles não são eleitos, eles não disputam eleições, eles não precisam, né, de apoio popular, né? Eles tomam as decisões sem precisar de apoio popular. O que é uma mentira. No final das contas, todo governo depende de apoio popular, até ditadura depende de apoio popular. Esse pessoal está achando que vai se safar dessa só porque não, porque eu tenho um cargo que não depende de voto, então eu posso espinafrar a cara dos brasileiros otários à vontade, que não vai acontecer nada comigo. Esse pessoal não está prestando atenção na história. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Muqueca Capixaba, o Resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna do Estadão aqui está muito boa, tá? E ele vai no ponto mesmo aqui, ó, a credibilidade do STF em queda livre. Ignorando críticas de corporativismo, ativismo e partidarismo. Então olha só os três problemas que ele cita aqui. Corporativismo. O quê? O STF, ele quer cortar, quer que o governo corte custo, quer que todo mundo corte tudo, mas o STF, ninguém mexe no orçamento do STF, não pode cortar, super salário, não pode cortar não, é tudo nosso, aqui é nosso, não pode mexer na gente não. Ativismo, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, eu falei que esse é o grande mal do STF, é por aí que o STF começou a se corromper. O STF quis atuar de forma a interpretar a Constituição conforme ele queira, e isso pega mal, porque mesmo quando ele acerta no mérito, ele está errando na forma, né? Foi o que eu expliquei na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu sou plenamente favorável a isso, acho que tem mesmo que casar todo mundo, cada um casa com o que quiser, com quantas pessoas quiser, com árvore, com animal, com passarinho, casa com quem você quiser, não tem nada a ver com... Quem sou eu para dizer como que as pessoas vão achar a felicidade delas, né? Buscar felicidade é a luta de cada um de nós, cara. Você está sendo feliz desse jeito? Pô, seja muito feliz, vai em frente, casa, descasa, faz o que quiser. Sou super favorável a isso, mas a verdade é a seguinte, na Constituição está escrito que casamento é algo é a união entre um homem e uma mulher, né? É verdade que na mesma Constituição, em outra parte, está dizendo que os direitos dos homens e das mulheres são equivalentes, sempre são equivalentes. Ou seja, qual foi o entendimento que o STF teve na época? Bom, se homem é equivalente a mulher, e está dizendo que é homem e mulher, então pode ser homem com homem, mulher com mulher. Não tem problema nenhum. Foi esse o entendimento para permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Só que a parte da Constituição que fala que homem é equivalente a mulher, fala sobre os direitos do homem serem equivalentes aos direitos da mulher. Não pode haver privilégio para nenhum dos gêneros, né, nenhum dos sexos. Não quer dizer que uma coisa seja igual à outra, que seja exatamente igual à outra. E além disso, tem a técnica de hermenêutica constitucional que diz que não pode ter palavra sobrando na Constituição. Cada palavra que está ali tem que ter um significado, tem que significar alguma coisa. Por que o Constituinte colocou ali casamento, união entre homem e mulher, e não colocou união entre duas pessoas? Ele botou dois nomes ali, duas palavras ali, porque quer dizer alguma coisa com isso. Enfim, eu acho que a melhor maneira seria uma PEC, né, o Congresso aprovar uma PEC permitindo esse tipo de casamento. Aí eu seria plenamente satisfeito, acho que é esse o caminho. Eu entendo, eu sou favorável ao casamento homossexual, sou favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo, e mais ainda, acho que tem que ter liberdade completa, mas você começar com o STF decidir esse tipo de coisa, você começa a fragilizar o Congresso, a fragilizar a estrutura de poder. Foi ali que começou tudo. A partir dali começou o STF a cada vez mais decidir coisa que não tinha nada escrito na Constituição. Não, mas pelo princípio de não sei o que lá e o princípio de não sei o que lá a gente decide aqui. Ou seja, na época da pandemia, o absurdo dos absurdos, né? Não porque o princípio da segurança da saúde pública a gente decidiu que o Bolsonaro não pode mandar na saúde durante a pandemia, tem que ser governadores e prefeitos. Peraí, como é que vocês sabem que o Bolsonaro estava errado na pandemia? Não tem essa. O Bolsonaro estava certo, a gente sabe agora isso, né? Ou seja, uma decisão absurda do STF naquela ocasião. E teve várias outras desde então, né? Marco temporal, um monte de decisões que são completamente absurdas, né? Enfim, esse tipo de coisa, esse ativismo, está matando o STF, né? E o partidarismo, que é o outro ponto que eu acho que é muito importante também. Eu já falei para vocês, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Que quando foi uma pessoa de esquerda falando sobre a Michelle Bolsonaro, acusando a Michelle Bolsonaro de um roubo, não, liberdade de expressão, ela tem imunidade parlamentar é para isso mesmo, não sei o que lá.
Quando foi o Nicolas Ferreira, não foi o Nicolas Ferreira, não, foi o Marcel Van Hatten acusando um policial de alguma coisa, não pode, limite da liberdade de expressão, não, imunidade parlamentar não vale para tudo, não pode assim acusar uma pessoa e coisa e tal. Ou seja, dois pesos, duas medidas. Quando é alguém da esquerda acusando alguém da direita, não, é liberdade de expressão, não tem imunidade parlamentar, não sei o que lá. Quando é um parlamentar da direita acusando alguém da esquerda, que absurdo, é partidarismo, né? É o que eles estão falando aqui, ó. Em sua posse, o presidente do STF, em setembro de 2023, o Barroso, citou a sua fórmula predileta para descrever a magistratura: a vanguarda iluminista que empurra a história na direção do processo civilizatório. Olha o tamanho da presunção desse sujeito. Ele acha que ele sabe qual é o processo civilizatório. Ele que diz qual é o processo civilizatório. Não somos nós, não é a população, não. Democracia, foda-se vocês, não querem nem saber do seu voto, não. A gente sabe qual é o processo civilizatório, para que lado que o país tem que caminhar. E a gente que vai avançar nesse sentido e coisa e tal. Isso é um absurdo. Isso aqui é uma coisa de ditador, é uma coisa de idiota. Mais do que ditador, é uma coisa de ditador idiota, presunçoso, que acha que sabe mais do que o povo. Não sabe, porra. Desde quando que o processo civilizatório vai no sentido que vocês acham que ele vai? O processo civilizatório é uma coisa importante pra caramba. De fato, se você analisar a história humana, as sociedades humanas sempre caminharam no sentido de serem menos beligerantes, de ter menos mortes, de terem mais segurança. Isso é uma coisa importante, eu concordo. Mas esse processo é um processo natural, que acontece culturalmente, independente. Não é uma pessoa que fala, não, aqui é pra cá que a gente vai agora vai pra cá. Sempre que tem uma pessoa fazendo isso, é um ditador fazendo isso, não é o processo civilizatório. Olha a presunção do idiota, né? Ilustrou com uma lista de prioridades: combate à pobreza, desenvolvimento sustentável. Gente, isso aqui é coisa de político, pô. Se você acha isso tudo, Barroso, peça demissão imediatamente, se candidate a presidente da República. Eu sou super favorável. Acho que você acha que o Brasil tem que caminhar nesse sentido? É assim que funciona a democracia. Você se candidata a presidente, se você tiver os votos suficientes, você se torna presidente, e aí você pode levar o Brasil nesse caminho que você está planejando. Se você não tiver os votos, você não leva, porque quem decide em última análise é o povo que vota. Era para ser assim numa democracia, né? Não combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, liderança ambiental do Brasil, investimentos em educação, ciência, não sei o que lá. De novo, são pautas que eu acho excelentes, não acho nada errado nisso aqui. O problema é o seguinte: quem tem que chancelar isso é o povo. Não é o fato dele achar que isso é uma coisa importante, ele pode colocar isso em prática, né? E aqui, ó, no entanto, em 2 anos a credibilidade da corte despencou. Segundo pesquisa do Poder Data, os brasileiros consideram o desempenho do STF ótimo ou bom, diminuiu de 31% para 12%, menos da metade. Os que consideram ruim e péssimo subiram de 31% para 43%, ou seja, quase metade das pessoas considera o STF ruim. E a pesquisa não indaga as razões, mas esse jornal tem algumas hipóteses. E aí que eles entram com aquelas coisas, aqueles 3 pontos ali, né? A percepção de que as cortes judiciárias são cortes aristocráticas conta muito. Os juízes deveriam garantir que a lei seja igual para todos, mas são especialistas em revertê-las a seu favor. É o que eu falo para vocês. É a máquina alimentando a própria máquina. É o corporativismo do STF. Tem que cortar dos pobres? Corta dos pobres. Da gente não. O meu é direito adquirido. Não pode cortar meu salário. Como assim? Como ousa ser o atacante à democracia, né? Aqui, ó, outra que ele fala aqui é o afã aos holofotes. Sentenças são anunciadas fora dos autos. Gilmar Mendes inaugura ponte no Mato Grosso. Até antes dos autos, né? Discussões sobre o Brasil, mas poucos brasileiros leem que... mas não poucos brasileiros percebem que, na verdade, é lobby e conflito de interesse. Evidente, esses vários seminários em Lisboa, seminários em Nova York, coisa e tal, tá todo mundo vendo isso. Conflito de interesse, é gente cooptando, é lobby. É lobby na Suprema Corte, né? Embargos auriculares, como se chama, né? Mas quem dera a corte só se intrometesse nos afazeres dos representantes eleitos, sem favorecer lados. No entanto, o garantismo e o punitivismo flutuam ao favor da conveniência partidária. Condenações de réus confessos pela Lava Jato são anuladas a rodo. A lei das estatais, criada para conter esses escândalos, né, isso é um absurdo, cara. Cara, só isso já merecia o impeachment de metade do STF, cara. Só isso, só terem deixado a lei das estatais, porque a lei das estatais foi feita para moralizar, para impedir a roubalheira que foi feita pelo Lula nos primeiros governos. Eles suspenderam a lei durante um tempo, para o Lula poder botar o apedrinhado político dele tudo quanto é estatal. Olha que justiça é essa?
que os caras suspendem uma lei moralizadora para permitir que o Lula, que foi o candidato deles, a gente sabe que foi o candidato deles, eles fizeram de tudo para o Lula ganhar, tiraram o cara da cadeia, descondenaram o cara para ele poder ganhar aquele negócio, para ele poder indicar um monte de cupincha para tudo, forrar as estatais de cupincha. Aí depois chegaram à conclusão que não, a lei das estatais vale sim. Ah, mas quem já tá lá, já tá lá. Ou seja, cara, que absurdo é esse? Uma lei que foi tirada de propósito só para o Lula poder fazer a farra dele lá. Cara, é uma coisa vergonhosa isso, vergonhosa mesmo. Como que o STF planeja ter alguma credibilidade no Brasil com decisões como essa, né? E mais do que isso, ele fala aqui, né, o Vale Tudo contra a corrupção do lavajatismo renasceu mais forte no Vale Tudo pela democracia. E aqui eu discordo completamente, porque houve alguns excessos na Lava Jato, pode ter havido, tá? Não vou descartar isso não, todo governo é meio trapalhão mesmo, faz coisa a mais e coisa e tal, mas certamente o que havia ali justificava a coisa, a corrupção que tinha no Brasil era enorme. O PT justificava esse tipo de coisa. Então não foi um vale tudo contra a corrupção. O que está acontecendo aqui também não é vale tudo pela democracia. É um golpe. O que o STF está fazendo no Brasil é um golpe. Sobre o suposto golpe do Bolsonaro, né, para acabar com o suposto golpe do Bolsonaro que nunca aconteceu, eles deram um golpe judiciário deles. Acusam e perseguem a direita com todas as forças, com tudo que podem, e aí ficam reclamando quando o povo não gosta do STF, percebe. Mesmo quem não é bolsonarista, mesmo o pessoal que não é muito ligado em política, percebe que o STF tem alguma coisa errada aqui, né? O Estadão conclui aqui, ó, viradas de ano são propícias para rever posições e corrigir rumos. E não sei o que lá, né? A vanguarda iluminista do Supremo pode ignorar olimpicamente conselhos como esses e também o sentimento público. Mas se continuar semeando vento, que não se surpreenda quando colher tempestade. É o que eu venho falando aqui. O STF está jogando o Brasil num caminho de conflito social. Eu espero que não aconteça, não quero isso não. É por isso que eu faço o alerta, tem que parar com isso. A direita e a esquerda têm direito de existir. Eu quero votar no Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro foi o melhor presidente desse país. Por que eu não posso votar nele? Ah, porque teve uma reunião com embaixadores e não sei o que lá. Ah, porque no 7 de setembro, caramba, nunca isso foi caso para inelegibilidade de ninguém. Tá mais do que na cara que essa pena é forçada, né? Enfim, um absurdo. E o Estadão está falando aqui, o pessoal está começando a acordar, está percebendo o problema que esse pessoal está criando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.